Bom, acabamos então de incluir todos os footprints, exceto os footprints dos conectores, os quais a gente não encontrou algum compatível, vai ter que desenhar. A ferramenta de desenho é essa aqui, editor de footprint. Clicando, vai carregar nosso editor de footprint. Nós vamos criar primeiro uma biblioteca para armazenar, porque assim eles são distribuídos em bibliotecas. Nós vamos criar uma biblioteca. Vou criar uma nova biblioteca. Vou salvar ela naquela mesma pasta do projeto. Eu vou dar o nome dela como 0 minha biblioteca. Vou colocar o 0 na frente, que ela vai ser a primeira listada nessas listas de biblioteca que aparecerem daqui para frente. Vou salvar ela como sendo global, eventualmente eu posso utilizar ela em um outro projeto. Então apareceu aqui a nossa 0 minha biblioteca, que eu acabei de criar. Então eu vou adicionar dentro dessa biblioteca, clicando agora com o botão esquerdo, e depois vou adicionar um novo footprint. Vou criar Connect verde 5 mm. Vai ser o nome duas vias. O nome do dispositivo que a gente vai criar. Deixa eu movimentar. Primeira coisa, eu vou ajustar a grade aqui, se não está ajustada, para 0.1 mm, para a gente conseguir editar de maneira adequada. Então eu vou selecionar aqui, primeira coisa são adicionar as ilhas. Vou adicionar duas ilhas, que esse conector é um conector de duas vias. Vou mostrar aqui para vocês. Então está aqui o nosso conector. Vou voltar lá para o editor de footprint. Então, vou adicionar um footprint aqui, um outro footprint aqui, eles já, aliás, dois furos aqui, né, duas furações, duas ilhas. Agora eu vou selecionar esse primeiro dispositivo aqui. Eles têm uma distância de 5 mm entre eles. Então eu vou trabalhar aqui assim o posicionamento dele. Eu vou na posição Y vou deixar 0 e na posição X eu vou colocar menos 2.5 mm. E esse outro dispositivo aqui, dando dois cliques em cima, a gente vai para edição. Eu vou posicionar ele na posição 2.5, na posição X positiva, e na Y também na posição 0. Com isso, a distância entre os dois, mais menos 2,5 mais 12,5, dá a distância entre eles dá 5 mm. Vou voltar a editar esse primeiro footprint, aliás, essa primeira ilha, para determinar o tamanho do furo e o tamanho da ilha. O tamanho do furo eu medi tem aproximadamente 1 mm, então vou colocar aqui o tamanho do furo. É a furação que vai ser informada para o fabricante que vai eventualmente construir essa placa. E o tamanho da ilha a gente pode deixar aqui em 1.6 para ter uma boa margem para conseguir ser feita a soldagem. Vou fazer a mesma coisa com a outra ilha. Furação de 1 mm e o tamanho da ilha, da parte que vai a solda aqui, essa parte que está em amarelo, vai ser de 1.6. Agora a gente pode desenhar o quadrado aqui para delimitar o tamanho do dispositivo. Esse dispositivo ele tem 10 mm na distância X e 1.2 mm aqui na distância Y. Então eu vou desenhar aqui assim através de linhas. Vou pegar aqui assim essa linha e vou desenhar. No primeiro momento vou fazer apenas algumas retas aqui, sem me preocupar exatamente com o tamanho. Depois eu vou fazer essa edição, clicando duas vezes em cada uma das linhas que eu estou desenhando.
Apertei o ESC para sair do modo, vou entrar no modo de seleção. Então primeiro eu vou mexer nas duas linhas verticais. Então dando 2 cliques nela, eu entro aqui assim na edição. Então o ponto inicial, que é esse ponto aqui assim, está em menos 5 milímetros. Na verdade, em Y, o nosso conector ele tem um comprimento de 12 milímetros, então ele começa em menos 6 e termina em mais 6, totalizando 12 milímetros. Aliás, ponto inicial em Y é em menos 6, é em mais 6. Ponto inicial em Y, menos 6, e ponto final em Y mais 6, totalizando 1.2, aliás, 12 milímetros. Em relação ao X, a gente tem aqui o nosso, a partir do ponto central, sendo que em X ele tem 10 milímetros, ele tem que começar em menos 5. Como é uma linha vertical, o X se mantém também em menos 5. Então eu vou dar um OK. Está aqui o nosso conector. Vou fazer a mesma coisa com esse lado aqui. Duplo clique. O X agora é em 5 milímetros. O Y menos 6 e terminando em mais 6. Agora nós vamos mexer nessa serigrafia da parte superior. Ela começa em menos 5 e vai terminar em mais 5. E o Y é todo igual, começa em menos 6 e termina em menos 6 também. Aqui, né? As ordenadas aqui são menos 6 e menos 6. É de cabeça para baixo, né? Esse ponto aqui assim é o negativo, esse quadrante é o negativo, negativo, e esse quadrante aqui assim é o positivo, positivo. Dá para ver aqui na parte inferior. É um pouco confuso. Com a linha inferior, mesma coisa. Ela começa em menos 5 e termina em mais 5. E o Y é todo em 6 milímetros. Então está aqui o nosso conector. Vou salvar. Eu posso fechar e voltar para o esquemático. E agora sim eu posso voltar e adicionar os 2 footprints que estavam faltando. Então a gente vem aqui, atribui footprints. Então agora nós temos as bibliotecas, e a primeira biblioteca apareceu lá, já que eu salvei ela com o nome inicial de 0. Está aqui, 0, minha biblioteca. E apareceu ali aquele conector verde de 5 milímetros, 2 vias. Então eu posso selecionar aqui o conector J1, duplo clique, e novamente aqui também. É interessante, não comentei, vou selecionar aqui esse footprint. Eu posso dar uma espiada, visualizar footprint. Então ele aparece aqui, ó, uma espiadinha, aquele conector que a gente fez, acabou de fazer. Então ok. Agora sim o esquemático está terminado. Todos os footprints foram atribuídos a todos os componentes desse esquemático.